eu vou dizer para você uma coisa. É difícil para mim dizer qual é a soft skill mais importante, né? Porque todas são muito interessantes. Mas a empatia, eu diria que ela é uma soft skill de base, de fundação. Quando eu tenho empatia, eu acabo desenvolvendo diversas outras por conta dela. Olá pessoal, bem-vindo ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou o Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Como vocês sabem, o nosso canal procura trazer pessoas com diferentes saberes para compartilharem seus conhecimentos e experiências que ajudam as pessoas a se desenvolverem como ser humano e como profissional. E a convidada de hoje é uma pessoa que tive o prazer e a honra de conhecer no ano passado, através de um projeto em comum na Escola de Engenharia Mauá, onde montamos um curso de pós-graduação sobre soft skills. E o episódio de hoje nós falaremos sobre esse tema, soft skills, ou competências comportamentais, que é de extrema relevância no mundo pós-moderno que vivemos. E para falar conosco, nós temos a mãe da Júlia e do Rafael, uma profissional que já impactou e gerou transformações na vida de centenas de pessoas com as suas palestras, cursos, jornadas de liderança e dos seus programas de coaching e mentoring, que são conduzidos através de uma energizante jornada de evolução pessoal e profissional, trazendo como resultados uma expansão de consciência e autoconhecimento, possibilitando as pessoas viverem uma vida pessoal e profissional mais leve e feliz. Com reconhecimento internacional pela ICF, International Coaching Federation, é uma das referências no Brasil no desenvolvimento das habilidades humanas e comportamentais, que são cada vez mais importantes para o profissional, principalmente nos dias de hoje. É uma das docentes do curso de pós-graduação de Soft Skills da Escola de Engenharia Mauá e autora de mais de 10 livros e diversos artigos sobre desenvolvimento humano e organizacional. Dentre eles, os livros eleitos best-seller pela revista Veja em 2020 e 2021. Falo do Soft Skills Volume 1, Competências Essenciais para os Novos Tempos, e Soft Skills Volume 2, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, publicados pela Literary Books International. É com extrema alegria e honra que damos as boas-vindas a Lucedile Antunes. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. Mas antes, fala um pouquinho para nós sobre a experiência na elaboração e coordenação desse livro maravilhoso sobre soft skills. Eu já li, nós vamos falar sobre alguns capítulos dele hoje aqui. De onde surgiu a ideia e qual foi o seu propósito em elaborar? Legal. Nesses mais de 20 anos, né, atuando nas organizações, eu vejo muitas pessoas, assim, tecnicamente fantásticas, né, mas que apresentam problemas comportamentais. E eu digo de diversos níveis hierárquicos, né, desde diretores até níveis mais simples. E via que essas pessoas não tinham essa consciência, né, de que muito dos resultados que ela não estavam conseguindo atingir eram porque faltavam soft skills, ou seja, faltava a capacidade delas de ter empatia, de ter escuta, de saber se comunicar de uma forma mais assertiva, saber negociar e por aí vai. Então, me chamou muito a atenção e aí eu fui pesquisar, né, sobre livros de soft skills no Brasil e aí, para minha surpresa, Michel, eu encontrei assim, não existiam livros que reuniam várias soft skills, na verdade, o meu foi o pioneiro no Brasil. Existem muitos livros sobre habilidades humanas, soft skills, mas assim, específicos, sobre comunicação, sobre liderança e por aí vai, sobre negociação, mas que reunisse realmente várias não tinha.
Então, eu resolvi idealizar essa obra e aí eu pensei, eu não vou sozinha, né? Eu vou construir uma obra de uma forma coletiva em que eu possa trazer profissionais de alto nível e que eu selecionei assim com bastante critério, para que cada um pudesse entregar o seu maior ouro, né? Então, tanto no volume 1 como no volume 2, eu trouxe diretores, CEOs, pessoas da área de desenvolvimento humano, coaches, terapeutas, médicos comportamentais, e juntos a gente produziu essa obra. O volume 1 foi lançado em dezembro de 2020 e a gente aborda 33 soft skills. O título dele eu dei Competências Essenciais para os Novos Tempos e foi muito interessante porque quando eu idealizei o livro foi em janeiro de 2020 e a pandemia veio em março. Mal ia imaginar que realmente eu estava falando das competências essenciais para os novos tempos, né? Sim. E o volume 2 foi publicado em dezembro de 2021 e lá eu abordo mais 29 soft skills, onde eu tomei como base as soft skills elencadas pelo Fórum Econômico Mundial como as soft skills necessárias para o profissional até 2025. Então, lá a gente aborda todas essas soft skills e mais outras, né, relacionado a esse agora. E aí, vou trazer aqui a novidade para você. Esse ano eu trabalhei no Soft Skills Kids. O que é o Soft Skills Kids? Por que eu idealizei esse livro? Porque quando eu chego nas organizações, eu vejo muitas crianças. Uhum. Eu vejo crianças birrentas, eu vejo crianças que não dividem o brinquedo. Eu vejo muito disso, né? Então, realmente, o nosso primeiro período formativo, que é do 0 aos 7 anos, a nossa primeira infância, né, como é chamado pela antroposofia, é um período onde a gente está moldando a nossa personalidade, né? A nossa ótica, na qual a gente vai, a nossa lente, na qual a gente vai enxergar o mundo na fase adulta. Então, nesse momento, são desenvolvidos medos, traumas, também experiências positivas. Então, essa é a hora e o momento certo de a gente começar a desenvolver as soft skills nas crianças. Então, esse livro ele foi idealizado para pais e educadores, né? O público-alvo. E o tema dele é como desenvolver as soft skills nas crianças para a gente ter adultos mais bem-sucedidos, né? Então, realmente, assim, é muito nítido para mim, eu que visito diariamente diversas organizações, e mesmo quando eu era auditora, né, que foi uma fase da minha vida onde eu atuei como auditora e tive a oportunidade de visitar mais de 1.000 empresas, né, certificar mais de 1.000 empresas, é muito nítido para mim que muitas vezes nas atitudes daquele CEO, no fundo, esconde uma criança insegura, uma criança carente, uma criança interior birrenta, ou que quer chamar a atenção. Então, se as pessoas começarem a conseguir olhar para isso de uma forma mais ampla e começar a buscar esse autoconhecimento, as relações vão ficar muito mais leves e as coisas vão ficar... A vida vai ter mais leveza, né? Porque boa parte desse peso da vida não é feito pela empresa ou pelo cliente, é feito pela mente da pessoa, Sim. pelos seus sabotadores, pelas suas crenças e uma série de coisas. Então, essa é a minha missão, né? Eu faço esse trabalho também nas empresas de desenvolver essas soft skills e é uma paixão muito grande. E é um tema, assim, muito importante quando você fala de se conhecer, né? Saber qual é a sua criança interior que direciona as suas atitudes, né? Uhum. Nós temos hoje, teve uma pesquisa no último congresso que eu atendi na Flórida, que falava que até 2025, 2026, 75% da força de trabalho mundial será dos milênios, Isso. né? E a gente vê algumas características psicoemocionais dessa geração que são diferentes da nossa, que é a Uhum. X, e que nós já somos diferentes dos baby boomers, né? Uhum. E eles estão com algumas características psicoemocionais já sendo desenvolvidas em um mundo complexo, em um Uhum. mundo jamais conectado, que por um lado é bom, por um lado ajuda no autodesenvolvimento, na busca de saber, mas por outro lado mostra uma fragilidade.
Uhum. né? E no pós-pandemia, houve aquele conceito do mundo bunny, né? Uhum. Brittle, anxious, non-linear e incomprehensible, né? Então, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E nos mostrou o quanto o mundo é frágil. Uhum. Por essa conexão, quando a gente sofre algo ali na Ásia, rapidamente, em larga escala, o mundo inteiro está sofrendo, né? E essa conexão extrema com as pessoas e que traz essa fragilidade, traz essa ansiedade generalizada, ela potencializa algumas características psicoemocionais dessa geração. Para nós também, mas essa geração já vem mais acelerada, e por ela estar mais acelerada, ela sofre muito mais de ansiedade, né? Ela se impacta muito mais emocionalmente. Uhum. Quando você analisa o mundo pré e pós-pandemia, né? Que competências comportamentais você via antes da pandemia que eram as mais trabalhadas nas empresas ou mais necessárias nas empresas? E quais são as competências comportamentais que você vê que agora, pós-pandemia, são as mais necessárias? Houve mudança, não houve? O que você pode falar para Sim, nós? sim, bastante mudança, né? Primeiro, tem pesquisas que mostram que uma das soft skills mais buscadas no momento da pandemia e até os dias de hoje é a nossa capacidade de ser adaptável, né? Então, a adaptabilidade é a nossa capacidade de compreender que o cenário mudou, que as necessidades mudaram, isso que você falou, né? Que a dor do nosso cliente é outra, né? E também conseguir ver que talvez eu tinha um recurso que eu não tenho mais e conseguir, a partir dessa ótica, se reinventar, né? Eu falo muito de reinvenção no volume 1. Então, adaptabilidade é uma soft skill, flexibilidade, né? Mas falando assim dos dias de hoje, um dos trabalhos que eu tenho mais feito nas empresas, né? Inclusive, acabei de vir de um desses trabalhos, são as jornadas de liderança. Então, hoje, Michel, o que eu acho que está muito à tona e que não era tão solicitado antes, é você passar a olhar mais para a saúde física e mental, principalmente a mental, mas desenvolver em todas as pessoas, independente do cargo, um olhar mais humano, tá? Então, quando me perguntam assim, qual a maior dica que você poderia me dar nesse momento, né? Eu digo assim, olha, você ser um ser humano, acima de tudo, porque as coisas também, com todo esse advento, né, essa tecnologia, esse mundo em transformação, eu acho que acabou desenvolvendo muito nas pessoas, né, transformando elas em robôs humanos, né. Então, soft skills como empatia, que é a nossa capacidade de compreender a dor que está ali, e que muitas vezes não está sendo dita, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender o que é empatia, né? Então, empatia, escuta, presença, comunicação, eu diria para você que são as soft skills chaves para o profissional do agora, tá? De todos os níveis. Então, mudou bastante. Esse olhar mais humano, de olhar para as pessoas e para os colaboradores, não como uma peça, mas sim começar a se interessar mais pelo outro, né? Para o bem-estar dele, cuidar. Eu digo muito isso para os líderes, que o seu papel, a sua cadeira, é cuidar de pessoas, nutrir as pessoas, como uma planta mesmo, né? Para você chegar aos resultados que você quer. E exercer um papel de espectador nessa relação. Ou seja, sai de cena o chefe, que tinha uma postura comando e controle, e entra em cena um líder que tem um grande papel de cuidar de pessoas, independente da área que você atua. O seu papel é cuidar de pessoas para que elas entreguem melhores resultados, para que elas se nutram, para que elas se empoderem e principalmente para que elas sejam protagonistas. Porque
quando você entra num papel de chefe, você vira o protagonista, ou seja, você dá a ordem, você comanda e controla. E aí você desempodera as pessoas e passa realmente uma imagem de que você não confia. Sim. E é interessante você ter feito esse comentário, porque eu lembro, no início da minha carreira, a gente era ensinado pelos líderes e pelos nossos pais que nós deveríamos deixar da porta da empresa para fora os problemas pessoais. Então, Isso. nós fomos condicionados assim. Então, você tinha lá seus problemas do dia a dia, problema com o marido, com o filho, etc. e tal, né? Com pais. Porém, ali você está entrando na empresa, você é um profissional. Então, você vira a chave, você não é mais o Michel filho, na época namorava, né? Não ainda era casado, mas enfim. E você vira o Michel profissional. Então, nada do mundo exterior pode interferir no seu resultado, no seu trabalho. E aí, de repente, vem a pandemia, e a pandemia traz o trabalho para dentro da sua casa. Sim. Né? Literalmente. Isso. E aí você está lá na frente da câmera e vai passar o seu cachorro, o seu filho vai gritar, o vizinho vai começar a martelar, né? Porque sempre quando tem reunião importante, o vizinho né, começa a martelar e Isso furar mesmo. alguma coisa, né? A lei de Murphy. Né? Então, e aí se inverte muitos papéis. E aí você começa a ver aquele profissional como um ser humano mesmo, que tem as suas dores. Você vê o seu chefe como um ser humano, porque o seu chefe também está lá na casa dele e olha, dá licença que meu filho está me chamando. Com as suas vulnerabilidades. Com as suas vulnerabilidades, né? Então, todo mundo passa a ter um olhar mais humano. É isso que mudou, né? Muito e vai mudar cada vez mais. Para você ter uma ideia, o tema de saúde mental era um tema nem um pouco falado, né, até então. Era frescura, né? Era frescura. Isso aí tá com tinha até um preconceito, né? E hoje, Michel, só para você ter uma ideia, para colocar aqui um pouquinho para o nosso ouvinte, né? Alguns anos atrás, veio aquela tendência da sustentabilidade ambiental, lembra? Sim. E hoje o tema do momento é a sustentabilidade emocional. Ou seja, olhar para isso passou a ser um indicador do negócio. E eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Sim. Então, a área de pessoas passou a ser o centro de tudo, né? Aí você pode me perguntar, mas isso já está em todas as empresas? Não. Ainda está caminhando de uma forma muito tímida, mas já está caminhando e cada vez vai ganhar mais força. Então, sempre eu tive a visão, e hoje, agora, né, cada vez mais, eu digo isso. E quando eu faço os projetos nas empresas, eu digo o seguinte: a área de gestão de pessoas, ela tem que estar abaixo do CEO. Porque o negócio é feito de quê? De pessoas. E o que vai diferenciar uma empresa da outra, às vezes não são grandes tecnologias. Sim. Você pega em determinados segmentos, é tudo igual. Vou pegar o exemplo da construção civil. É tudo igual, só muda o endereço e o logo. Né? O jeito de construir muda pouca coisa. Uma lá tem um código de barras para rastrear os materiais. Assim, são pequenas boas práticas, mas o core é basicamente igual. Então, o que vai diferenciar uma construtora da outra? As pessoas, né? Então, isso está sendo observado e virou indicador do negócio mesmo. É muito importante. O pessoal do T&D, né, quando a gente idealizou esse podcast para esse grupo, né, de profissionais que envolve profissionais de aprendizado, profissionais de RH, desenvolvimento humano e organizacional, é para que ele tenha esse olhar, porque o que acontece hoje, a gente vê no mercado, né, em grandes companhias, as áreas de capacitação e desenvolvimento humano estão interessadas ou têm como indicadores cursos de compliance, cursos obrigatórios, é um checkbox. Hard skills. Hard skills, ou um processo de integração, mas ela não se preocupa com o desenvolvimento humano, né? Uma das coisas mais, assim, para mim, constrangedoras, sendo líder, sendo profissional, e graças a Deus, nas empresas que eu passei, eu não tive,
foi uma calibração da minha avaliação de desempenho. O que é isso, né? O que acontece? Muitas empresas, existe a jornada de avaliação de desempenho, então os líderes fazem a avaliação de desempenho com seus colaboradores, mas não é o resultado dele o final que vale, porque vai para uma banca. E a banca calibra a avaliação de desempenho daqueles líderes. Então, a mensagem que eles passam para aquela liderança é que, assim, vocês não sabem fazer avaliação de desempenho, vocês não estão preparados. E aí, aonde que a área de treinamento e desenvolvimento humano poderia ajudar? Entender quais são os gaps desses líderes, entender por que a companhia enxerga que eu preciso onerar o processo de avaliação de desempenho colocando uma banca para calibrar os resultados, se eu tenho toda a liderança fazendo isso. A grande mensagem, eu não confio em vocês. Eu não confio. Vocês não são capazes. Vocês não são capazes, né? E aí a área de treinamento e desenvolvimento humano precisaria atuar nessas questões, né? Porque não só eu desqualifico o profissional, mas também eu onero a companhia com processos a mais que eu não precisaria, né? É extremamente danoso. Eu diria que o maior dano aí, muito mais que financeiro, é o dano emocional, né? O dano emocional. Eu estava conversando isso hoje na jornada de liderança que eu estava fazendo numa empresa para gerentes, né? Então, assim, eu estava ensinando um pouco sobre como conduzir processos de feedback, de jornada e também de desligamento mais humanizados, né? Porque nos meus atendimentos de coaching, eu já atendi muitas pessoas que não conseguiam se recolocar. Por quê? Porque vivenciaram um processo de desligamento mal conduzido, né? O que levou inconscientemente a pessoa a registrar que ela não era capaz. Isso tudo a gente mapeou durante o processo. Falando aqui parece simples, mas isso, por trás dos nossos comportamentos, tem uma base de um iceberg gigantesco. Crenças, valores, experiências, necessidades, né? Então, falando um pouquinho dos feedbacks, né, que foi um tema que você tocou, eu disse para eles o seguinte: primeiro, não pode ser essa avaliação anual só, esse protocolo anual, a coisa tem que acontecer mensal, às vezes até quinzenal, bate-papos, alinhamentos, convidando o colaborador a se autoavaliar. Então, eu fui ensinando algumas técnicas, né? Tirando um pouco até do desconforto do líder de ele dizer o que não está bem. Não é ele que tem que dizer. O papel do líder é convidar o liderado a se autoavaliar. Ele mesmo vai trazer, entendeu? Tem estudos que mostram que quando a gente é convidado a se autoavaliar, a gente tende a ser muito mais rígido com a gente do que o outro seria. E aí, a partir daí, eu ensino algumas técnicas para que esse líder possa, junto com esse liderado, fazer com que esse liderado encontre formas diferentes de agir e pensar e, a partir dali, praticar aquilo. E o papel do líder é ir acompanhando e apoiando, e não virar e falar: olha, você tem que melhorar no seu planejamento, toma que o filho é seu. Se ele não é bom naquilo, ele precisa ser orientado, mentorado, e tendo esses feedbacks: olha, eu já noto evolução, Lucedile, parabéns, olha que legal, aquele trabalho lá saiu no prazo, né? A gente foi muito condicionado, né, Michel? Olhar para a escassez, né? Para o que falta, ao invés de olhar para a abundância. Então, esse é o novo olhar também. Interessante você ter falado alguns pontos, eu vou tentar dividi-los aqui para comentar, né? Primeiro, feedback contínuo, né? Então, isso é uma melhor prática. Em 2019, no Congresso de Shrin, em Las Vegas, foi-se apresentado estudos de que o feedback contínuo, em 5 a 7 anos, substituiria os modelos de avaliação de desempenho tradicionais. Então, a avaliação de desempenho será o feedback contínuo. Então, as empresas que hoje ainda continuam fazendo as suas avaliações semestrais, anuais, trimestrais, enfim, com um formulário, aonde o líder e o liderado só lembram o que aconteceu no dia de ontem, não tem registro, não tem observações feitas ao longo do período inteiro, vão estar fadadas ao fracasso, né? Então, modelos de feedback contínuo são importantíssimos, né, de serem implementados já. E aí, para dar o feedback contínuo, eu preciso da dupla via de comunicação.
o líder preparado para dar o feedback contínuo e o liderado preparado para ouvir o feedback contínuo. E quando você fala da pessoa ser muito crítica, né, com si própria, teve um estudo europeu em que eles fizeram uma pesquisa com homens e mulheres e falaram assim: você prefere ficar 15 minutos preso numa sala com seus próprios pensamentos ou levar um choque? 30% das mulheres preferiram levar o choque e 60% dos homens preferiram levar o choque. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de ver as nossas deficiências. Se olhar no espelho. Se olhar no espelho, né? Nós criamos, né, um escudo do ego, que isso vai sendo criado desde criança, e esse escudo do ego nos impede de evoluir, né? Porque nós somos ensinados que nós não podemos chorar, que nós não podemos mostrar fraqueza, que nós temos que ser fortes, né? Que nós temos que ser super-heróis. Estampa o sorriso no rosto e segue. Segue, né? E existe um ditado chinês que eu ouvi muito, porque eu pratico Kung Fu há 28 anos, né? Sou mestre de Kung Fu, e um dos meus mestres, né, de um dos estilos que eu me formei, falava que o chinês, ele dá um tapa no rosto dele várias vezes para ele aparecer corado, para o inimigo achar que ele está saudável, para você não mostrar que você está apático. Então, olha só, como a gente, como sociedade humana, né, evoluiu ou involuiu, mas enfim. E para tratar esse ego, para tratar essa quebra, aí vem, eu acho, que o antídoto, que é o olhar empático, né? E aí, no seu capítulo 20, sobre empatia, no seu livro Soft Skills, você fala bastante sobre isso, né? De ter esse olhar empático, de ter empatia para falar com o outro, se colocar no lugar do outro, para ter essa comunicação fluida. Porque quando você não fala a língua do outro, fica difícil a comunicação, né? O que é, então, eu sei que você já comentou um pouquinho, mas empatia para você? Então, primeiro, antes de responder essa sua pergunta, só complementando a sua fala anterior, né? Um dos exercícios que eu faço nas dinâmicas dos projetos que eu faço, eu coloco uma caixa com espelho dentro e não conto que tem isso, digo que dentro daquela caixa tem uma figura de uma pessoa e que o exercício é para cada um ir lá, olhar e dizer as características da pessoa. É impressionante o grau de dificuldade que as pessoas têm para fazer esse exercício. Porque elas olham e elas se veem, nossa, normalmente as reações são assim: nossa, difícil, hein, falar dessa pessoa. Puxa, o que eu tenho para falar dela? Então, assim, é muito curioso isso, né? E então, cada vez mais, é muito importante as empresas terem esses programas onde que a gente vai ter contato com toda essa parte que a gente aprendeu que tinha que estar, vamos dizer, escondida, né? Sim. E esses programas que eu faço são muito disso, né? De a gente criar uma segurança psicológica que permite as pessoas começarem a se colocar em vulnerabilidade. E aí, antes de responder sua pergunta, eu só queria trazer essa experiência para as pessoas que, ao longo desse tempo, fazendo esses programas, principalmente o coaching de grupo, eu comecei a notar um benefício que até então, quando eu tinha desenhado o programa, não tinha enxergado, né? Quando eu desenhei esses programas, foi para quê? Para trabalhar um conjunto de soft skills naquele determinado nível hierárquico. Então, vamos supor, gerentes, eles estão com problemas de empatia, comunicação, negociação, por exemplo, né? Então, vamos trabalhar essas soft skills. Mas, ao longo dos programas, o que eu acabei percebendo de mais lindo do programa é que ali era um momento onde as pessoas se colocavam na sua essência e os outros acabavam conhecendo o verdadeiro Michel, a verdadeira Lucedile, que muitas vezes está
ali no dia a dia para querer mostrar essa pessoa forte, ou então com muitos escudos, né, para poder se proteger, não tá na sua verdadeira e genuína essência. Então, esses programas, Michel, cada vez mais, eles têm que passar a existir. Para quê? Para que a gente possa acolher mais e, no fundo, todo mundo perceber que somos seres humanos, que temos deficiências, acolher isso e tudo mais. E aí, fazendo um gancho com a empatia, falamos muito disso, inclusive hoje também nessa jornada. O que é empatia? Eu vou dizer para você uma coisa. É difícil para mim dizer qual é a soft skill mais importante, né? Porque todas são muito interessantes. Mas a empatia, eu diria que ela é uma soft skill de base, de fundação. Quando eu tenho empatia, eu acabo desenvolvendo diversas outras por conta dela. Por que disso? Porque empatia é nossa capacidade de, a partir de uma escuta bem genuína ali com a pessoa, eu consegui perceber o que está por trás daquela fala. Ouvir sem preconceitos. Né? Sem julgamentos, né? O que está por trás daquela fala? Então, a pessoa está trazendo ali uma situação, um problema que ela está vivendo, mas o que é que está por trás daquela fala? Que preocupação está por trás? Que medos estão por trás? Que pensamentos, que crenças? E a partir daí, eu consigo devolver, como você mesmo disse, com uma solução ou com uma proposta de reflexão, ou seja, como uma comunicação extremamente assertiva. Né? Então, eu vou trazer um exemplo real para você entender, um case real. Eu não comentei, né? Mas apesar de eu trabalhar, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano e sou apaixonada por pessoas, mas a minha formação é engenharia. Né? Então, eu trago muito assim, eu gosto muito de trazer a coisa prática, né? Os cases práticos. Então, eu vou te trazer um caso que aconteceu numa das sessões de coaching com uma coachee. Ela era advogada, advogada, trabalhava numa empresa, e aí assumiu um novo diretor. Esse diretor, ele cuidava de várias áreas, administrativo, financeiro e tal, dentre elas o jurídico. Muito bem. Quando esse diretor chegou, essa minha cliente, que até então não tinha essa consciência, né? Foi para fazer essa integração com ele, e ele começou a pedir as coisas, né? Alguns dados e tudo mais, e ela produzia e entregava. Nessa sessão de coaching, quando ela me procurou para trabalhar empatia, ela falou assim: olha, Lucy, eu juro para você, eu fiz a apresentação em todos os offices que você pode imaginar, e parece que nunca estava ok, ele não compreendia. Bom, resumo da ópera. Essa primeira experiência que ambos tiveram foi muito negativa. Por quê? Ela não teve empatia de conseguir sair dessa ótica ali do que estava sendo pedido e conseguir perceber que, no fundo, este diretor não sabia muito bem o que ele queria, porque ele não dominava aquela área. E ok, porque não dá para você dominar, às vezes, todas as áreas, né? E ele não queria demonstrar essa fragilidade. Ela, por sua vez, também não teve empatia. Aconteceu que ela apresentava as coisas partindo de uma ótica de que aquilo era óbvio. Tudo isso, se tivesse tido empatia, ela teria percebido. Consequência, ele encarou aquela experiência como sendo ela está reativa. E aí, ele precisava expandir a área e ela seria a pessoa a ser promovida, porque ela estava lá 8 anos e tinha total capacidade. Ele colocou uma pessoa para ser a chefe dela. Moral, ela ficou extremamente desmotivada, né? E foi quando ela procurou coaching, quando a gente foi expandindo essa consciência, ela falou: agora eu entendo o que é empatia. Então, a empatia nessa mesma cena, seria a capacidade dela de perceber a dor dele. Sim. Ele não está compreendendo, talvez é uma área que ele não domine. Sim. Como que eu posso, então, falar com ele? Teria sido uma jornada e uma experiência completamente diferente. E que tivesse gerado um resultado totalmente diferente, como, por exemplo, a promoção dela. No fim, depois ela saiu dessa empresa, mas levou todo esse aprendizado, evoluiu, e hoje ela diz na nova empresa que ela está, o quanto ela pratica a empatia, o quanto ela viu a importância da empatia, sim, né? Sim. Eu para mim, né, empatia é a mais importante, porque ela remete, aí tem um aspecto espiritual da misericórdia. Né? Eu também sou engenheiro, mas esse ano estou terminando o bacharelado em teologia.
Que legal! E isso você não sabia, né? Não, tinha te falado. essa é a Estou novidade. terminando o bacharelado em teologia. E foram 4 anos, assim, estão sendo 4 anos fantásticos, de muito desenvolvimento humano. Né? E existe o conceito da misericórdia, né? Que é ouvir com o coração. A compaixão, né? Também, né? Compaixão. E a empatia tem muito disso. Tem. E aí eu vou contar um caso para você, né? Eu também não tive... Eu acho que hoje eu já desenvolvi muito a questão da empatia, de procurar ouvir os outros. Lógico, como ser humano, a gente tem ups and downs e a gente falha muitas vezes, mas o meu percentual de falha está bem baixo. Reduziu. Né? Reduziu. E eu tive, numa das empresas que eu trabalhei, uma montadora americana, existia um diretor global de um projeto que a gente estava trabalhando, e numa determinada reunião, ele era ainda aquele conference call, com aquelas estrelas, sabe? Então você imagina a gente numa sala, eu era gerente de uma área da engenharia de produtos, tinha ali umas 30, 40 pessoas na sala, e ele no outro lado do mundo, cobrando alguns status do projeto. E tinha um dos componentes da minha equipe que estava com problemas, né? Só que naquele momento era de qualidade de fornecedor, não era de projeto. Existia um erro de projeto que foi pego desde lá da engenharia avançada, que chamava, chegou para a engenharia de produto e começou a dar problema. E eu mesmo, pessoalmente, cheguei aí para a Tailândia 2 vezes para trabalhar em cima daquele design, e nós corrigimos, e aí naquele momento estava com o problema na qualidade do fornecedor. Mas, na visão dele, era problema de produto, porque ele não conseguia produzir o carro. E ele ligou e ele, assim, me escrachou de uma forma... Exposição. Total, né? Ali eu fiquei desnudo, né? Tinha mais de 40 pessoas, eu estava sendo crucificado em praça pública por um problema que nem meu era. Mas, naquele momento da minha carreira, eu não tinha consciência, eu não tinha esse despertar de que quando uma pessoa agride, é porque ela está insegura com algo. Isso, ela está mostrando uma dor que ela não está sabendo como resolver. Isso, e eu tomei aquilo como algo muito invasivo, porque eu já tinha feito o meu trabalho, eu já tinha ido lá 2 vezes, já tinha mostrado né, como resolver o problema, e agora estava no nível de qualidade de fornecedor, garantir a qualidade das peças. O que eu fiz? Eu saí daquela reunião, fui até a sala do vice-presidente de engenharia, falei o que aconteceu e coloquei meu cargo à disposição. Né? E aí, eu já tinha trabalhado com o vice-presidente de engenharia diretamente, ele me orientou, falou, não, calma, tem isso, eu vou ligar para a pessoa e vou conversar com ela. Bom, resumo da ópera, eu ganhei uma pessoa que não conseguia me ver mais na cara, né? Porque eu não sei como é que foi o nível de conversa entre os dois, mas ela ficou, acho que, completamente nervosa comigo, porque em vez de eu tentar ajudar de alguma forma, piorou a situação. Eu, entre aspas, fui dedar o comportamento dele para o vice-presidente de engenharia, né? E então não tive essa empatia. Muitos anos depois, já fora dessa empresa, né? E refletindo sobre a vida, porque acho que o gostoso da vida é a gente refletir e evoluir, né? Eu percebi isso, né? Poxa, ele estava assim, imagina uma pressão, o cara é diretor global daquele projeto, tem que lançar o carro, imagina, e o negócio dando problema, e imagina a pressão que ele estava assim, e eu não tive essa empatia, né? Apesar de também não acreditar nesse tipo de postura, né? Porque ele deveria ali ter uma inteligência emocional no cargo que ele estava, mas enfim, eu não fiz a minha parte da empatia. E você vê, acabamos nos distanciando, eu acabei também saindo dessa empresa, enfim, nunca mais nos encontramos, mas percebi que ficou algo mal entendido e de uma pessoa que eu até admiro até hoje, né, pelo profissional que é. Mas enfim. Eu até queria pegar um gancho disso que você está falando. Uma das coisas que eu ensino quando eu estou ensinando sobre como desenvolver empatia e gestão das emoções, eu digo o seguinte, olha,
Quando alguém chega na sua frente desestruturado, primeira coisa que você precisa saber é usar o seu extintor de incêndio com você. Então, não absorver aquilo, entender que aquele caminhão, aquela caçamba de lixo emocional É dela. é dela. O problema é que as pessoas, elas amam pegar de todo mundo. Então, se não bastasse o meu, eu curto pegar o de todo mundo. E aí, parte para um processo ou de reatividade ou, né, que direciona ações não tão inteligentes, como esse exemplo que você... Obrigado pelo não inteligente. Ação estúpida da sua parte. Mas Imagina isso... se eu tivesse perdido de pegar e falar, então tá bom, então eu aceito a Mas sua foi naquela ocasião. É. O que é bonito, né, Michel? É isso que você falou. A gente está aqui na vida para evoluir, Sim. né? E você foi evoluindo, mas nem todo mundo está nessa jornada, né? Muitas pessoas se paralisam por anos nessas questões de emoções, do lixo emocional do outro. E ela pega para ela, né? Quantas pessoas não fazem isso diariamente? Então, nesse momento, onde que eu queria chegar? Era com a questão da empatia. Quando alguém chegou desestruturado na sua frente, primeiro passo, esse lixo, a Lu falou, é do outro. O que que eu vou oferecer? A minha escuta empática. Sim. Deixa eu escutar essa pessoa, ela colocar tudo, né? E no final, eu vou avaliar se eu devo, né, falar algo, ou às vezes o silêncio é a melhor forma naquele momento, e talvez num outro momento a gente vai conversar e vai ter um outro resultado, ou às vezes as coisas se resolvem sem ao menos ter que, né, nem fazer. Então, mas eu achei legal a sua fala, porque muitas vezes as pessoas sofrem por anos, né, Michel? Sim. Você foi e buscou essa evolução, mas muitas vezes eu vejo esse sofrimento por anos nas pessoas. E foi um pouco disso que me motivou a fazer esse livro, sabe? Não, fantástico. Vamos lá, seguindo aqui, capítulo 22, a arte de servir, né? Então, o primeiro passo fala sobre o líder que quer conhecer genuinamente seus colaboradores, né? Saber quem são, o que fazem, enfim. E segundo passo, a confiança, né? Agora um exemplo positivo meu, né? De um erro, mas agora de um exemplo bom. Eu tive um diretor, certa vez na minha carreira, e que ele era um excelente desenvolvedor de pessoas, né? Acho que com ele eu aprendi muito como ser o líder servidor, que depois tem até livros, né? O líder servidor, enfim. Mas essa pessoa fantástica tinha essa virtude, e eu lembro de uma conversa que ele teve comigo, de um problema que nós tivemos após uma reunião que eu apresentei, e uma pessoa se sentiu ofendida, né? Ofendida no sentido, não que as palavras foram ofensivas, mas o resultado expôs, reverberou, né? para ela reverberou essa ofensa. E eu, jovem, né? Inclusive foi através de um trabalho que eu fiz com essa pessoa que eu me tornei um gerente, né? Nessa companhia. Ele falou para mim, olha, você deve ir até essa pessoa e conversar com ela. Porque ela se sentiu ofendida com o que foi apresentado e você acho que tem que fazer esse alinhamento. Aí eu, jovem também, Quando né? a gente é novo, a gente questiona tudo, né? 26 anos, Imagina. 27 anos. Imagina, eu tô fazendo o meu trabalho, fiz aqui o trabalho que vocês me pediram, e se a área dessa pessoa fez bobagem, o que eu posso fazer da minha vida, gente né? pensa assim, né? Olha, reflete. Ele falou assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você sabe o meu chefe hoje? Eu falei, sei. Ele falou, ele foi meu estagiário. Então, ele falou assim, imagina se eu tivesse tratado essa pessoa de uma forma que levasse ela a ter um ranço na vida, né? Então, o trabalho de liderança é servir. Então, você, apesar de hoje não ser um gerente, mas você está fazendo um trabalho de liderança porque você está servindo a companhia com um trabalho muito importante de audit, de processo de desenvolvimento e tal. Então, tem essa função como que você está servindo essa pessoa, e você serviu ela, em vez de você despertar algo que ela tem que melhorar, você despertou algo ruim. E aí, ok, refleti vários dias, fui, conversamos,
qual que é a minha surpresa? Alguns anos antes, quem era minha chefe? Essa pessoa. Então, você imagina se alguns anos atrás eu não tivesse feito esse trabalho, né? Eu já estaria começando com os 2 pés esquerdos, né? Então, servir é algo que demanda uma humildade, né? Eu ia falar exatamente isso, humildade e vulnerabilidade. Porque nessa cena, você deve ter ensaiado muito, né? Quando você foi, porque você falou assim, nossa, mas vou me colocar aqui, poxa, ela que interpretou assim, mas na verdade, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, né? Por que numa mesma cena a pessoa A reage de um jeito diferente da B? Porque nós somos resultado de um conjunto de experiências que começou quando o espermatozoide do nosso pai encontrou com o óvulo da nossa mãe. Daquele momento até o dia de hoje, nós somos resultado de tudo isso, de crenças, de valores e tal. Então, por exemplo, se naquela cena, para essa pessoa reverberou isso, é porque talvez ali conectou com alguma história ou com alguma marca que ela tem dentro dela que reverberou dessa forma. Sim. Então, a arte de servir tem muito a ver com o que eu falei, desse cuidar, desse interesse genuíno pelo outro, de se colocar em estado de vulnerabilidade, de ser humilde, de reconhecer, olha, eu vi que reverberou assim, gostaria de entender, a gente poder se alinhar. Isso é tão libertador, você não sentiu? Qual foi a sensação que você sentiu quando você saiu da sala dessa pessoa? Não, foi um alívio, porque o nosso mental, né, ele cria situações N de conflitos, de perigos, né? Ele nos prepara para situações problemáticas, né? O nosso cérebro é feito para isso, né? Desde lá da pré-história. Do Homem das Cavernas. Luta, fuga e paralisia. Então, assim, enquanto eu ensaiava a questão de como abordar essa pessoa, me vinha N reações das mais negativas possíveis. Não veio uma reação que a pessoa ia falar, nossa, que legal que você veio conversar comigo, né? Não veio. Sim. Então aquilo foi me criando uma angústia, mas não, peraí, calma, né? Vamos refletir, não é bem assim, etc e tal. E aí eu fui indo, né, refletindo, até que eu tomei essa coragem. E o começo da conversa foi difícil, não vou falar que foi fácil, mas colocar, né, humildade. Olha, se eu falei de alguma forma, se eu apresentei de alguma forma, me desculpe, não foi a intenção, etc. Você se libertou desses pensamentos. Se você não tivesse ido fazer isso, isso também ia ficar dentro de você. Puxa, aquele mal-estar com aquela pessoa, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento a partir dos pontos fortes, né? Falamos um pouco da empatia, da humildade, de se colocar no lugar do outro, de conversar, dar o feedback cândido e transparente. Agora, preciso ajudar a pessoa a se desenvolver. Que metodologia, ferramenta, enfim, que você ajuda, algo simples que as pessoas que nos ouvem possam já imediatamente refletir e começar a aplicar para que elas desenvolvam seus verdadeiros dons, seus talentos naturais. Legal. Adoro essa pergunta e eu uso uma técnica, tem várias, né? Mas eu vou compartilhar uma bem prática, Michel, e que eu acho que vai ser um divisor de águas. Então, assim, só pegando um pouquinho o gancho do que eu falei sobre o feedback, né? Então, se você se preparou com fatos, com ilustrações, vai para essa conversa de feedback. É muito importante nessa conversa eu nem gosto de chamar de conversa de feedback. Essas que eu falei que devem acontecer aí quinzenal ou mensal no máximo, a gente poderia chamar de conversa de acompanhamento da jornada de evolução profissional. Bem mais humano, né? Porque essa palavra avaliação de desempenho, feedback, já traz uma conotação de aquilo que você falou, né? Já desperta o homem das cavernas. Opa, ninguém gosta de ser avaliado, né? Sim. Então, assim, daí
a primeira dica que eu queria dar, e aí eu vou chegar na resposta que você me pediu, mas é que eu tenho que dar uma introduzida para as pessoas entenderem. Então, primeira dica, é muito importante que o ambiente que isso vai ser feito seja um ambiente de preferência sem ter uma mesa dividindo, porque a própria mesa, seja na sala do líder, ou seja numa sala de reunião, ela já passa uma mensagem de eu estou desse lado, você está do outro lado, Sim. líder, liderado, e não é. Aí é uma conversa entre dois seres humanos que, independente do cargo, estão ali com um propósito, Sim. o desenvolvimento pessoal. Sim. Então, essa é uma primeira coisa que parece besta, mas ela faz uma diferença enorme, tá? Então, de preferência num ambiente mais contraído, sem uma mesa dividindo. Bom, aí o primeiro passo na condução do feedback consiste em você destacar todas as evoluções que você nota naquele mês. Como isso vai ser feito numa frequência menor? Então, olha, esse mês eu notei você com mais iniciativa. Vou te trazer um exemplo. Lembra aquela situação X? Olha que bacana como que foi a sua atitude perante aquela reunião XYZ. Então, por isso da importância de reservar um tempo antes para preparar, para poder anotar, né, os fatos que você vai trazer, os exemplos, as ilustrações. Bom, uma vez que fez esse feedback inicial contando da evolução, nesse momento já se criou essa aliança, essa conexão, que é fundamental para a fluidez dessa conversa. O segundo passo, que normalmente é o sofrido para os líderes, eu vou ensinar que você não vai mais precisar passar por essa dor, né? De ter que dizer o que não está bom. Sim. Esse é um método antigo que já está ultrapassado. Então, a forma como eu ensino, que é um feedback mais humanizado, consiste em você, como eu tinha falado anteriormente, convidar a pessoa a se autoavaliar. Em vez de eu dizer o que não está ok, então, fazendo um exemplo aqui, eu viro para você, você é meu liderado. Michel, agora vamos falar um pouquinho dos seus pontos a evoluir. Na sua visão, o que você enxerga que você precisa evoluir? E você vai falar. Eu não precisei falar nada, porque essa consciência está vindo de dentro de você, então a transformação vai ser mais potente. Sim. Tá? Bom, Lucedile, mas o Michel não falou uma coisa que a gente sabe que te incomoda muito. Vamos supor que você não tem feito entregas no prazo. E você não comentou nada a respeito disso. Como o líder deve agir nesse momento, né? Então, você vai afunilando as perguntas, mas em hipótese alguma você traz o assunto. Sim. Você só afunila. Então, eu posso virar e falar assim, legal, Michel, nós falamos então aqui sobre isso, eu reconheço que você também precisa evoluir nisso, deixamos anotados aqui. Agora, vamos falar um pouquinho das suas entregas. Como você avalia? E aí, eu afunilei. Muito provavelmente, nesse momento, você reconhece. Ah, Lucedile, mas ele respondeu tão ótimas. E aí, como você faz? Aí você vem numa terceira camada, onde vai trazer exemplos. Então, vamos dizer que você disse que estão ótimas. Eu posso, então, virar para você e falar assim, vamos pensar, Michel, nas últimas 4, olha, do cliente X, do Y, Z. Como que você avalia? Foram no prazo ou não? E nessa hora, realmente, a pessoa reconhece. Mas você diz, então, por que certas pessoas não reconhecem? Por causa daquilo que a gente falou, né, anteriormente aqui no nosso podcast. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para esse espelho, ou nunca pararam para olhar para esse espelho, tá? Bom, uma vez, então, mapeados os pontos e chegou-se a um consenso, o próximo passo consiste em eleger o mais prioritário para aquele momento, porque não dá para a gente querer melhorar tudo na pessoa de uma única vez. Sim. Então, o que é mais impactante nesse momento, mais representativo? É a comunicação. Ok. E aí eu vou ensinar, então, uma técnica respondendo a sua pergunta, né? Como, então, construir esse plano, né? Esse desenvolvimento, esse plano de desenvolvimento? Eu uso muito, ensino muito uma técnica que se chama Feed Forward. Em que consiste essa técnica? Consiste em você virar para o seu colaborador e falar assim, então, ok, nós vamos trabalhar nesses próximos 3 meses a sua comunicação. Como que você quer estar daqui 3 meses? Então, vocês podem elencar indicadores, isso é importante. Apesar de desenvolvimento humano ser algo, né, subjetivo, é possível mensurar tudo. Sim. Então, me comunicando de uma forma mais objetiva, não dando mais voltas para falar, me expondo mais. Então, estabelece-se esses indicadores. Eles são importantes para poder a gente ir medindo ao longo do processo, tá? E aí, o líder pode virar nesse momento para o liderado e falar assim, então agora, pense
assim, pessoas, umas 5 pessoas que você conhece e que você admira muito na capacidade de se comunicar bem. Uhum. Podem ser pessoas do ambiente pessoal, pai, mãe, irmãos, primos, um professor que eu tive, pode ser do ambiente profissional, um cara que eu trabalhei em outra empresa, então não necessariamente ali da empresa, tá? Pode ser uma figura, uma personalidade, né? Então ele vai elencar essas 5 pessoas. Aí você deixa a tarefa para ela ir conversar com essas pessoas, e é muito legal esse movimento, porque ela vai chegar nessas pessoas. Claro que se ela elencou o Barack Obama, não vai dar para ela conversar com Sim. ele. Aí ela vai colocar dentro da ótica dela. Mas, assim, no geral, ela vai procurar essas pessoas, vai se reconectar com essas pessoas. Às vezes é um ex-chefe e tudo mais. E vai dizer, olha, Joaquim, eu te admiro muito na sua capacidade de se comunicar bem. Me dá 2 ideias do que eu posso passar a fazer? E aí ela vai coletar essas ideias com diversas pessoas. E aí vocês marcam um novo encontro, daí uma semana, tipo, mais ou menos nessa frequência, nesse prazo. Enfim, vocês chegam num acordo de uma data e ela vai trazer, então, todas as dicas que ela pegou. Né? E aí, como que a mudança de comportamento acontece, né? Então, eu queria explicar um pouquinho isso para as pessoas entenderem. Toda a base do meu trabalho, a minha filosofia, está muito pautada numa frase do Einstein, que diz assim: insanidade é você querer um resultado diferente fazendo sempre igual. Então, se, por exemplo, eu não me comunico bem, é insano eu querer melhorar se eu não mudei nada na minha forma, né? Então, ela está vindo com novas estratégias do que ela pode passar a fazer. E aí, nesse momento, líder e liderado combinam, então tá bom, você vai passar a adotar essas estratégias. E aí, sim, nesse decorrer, vai dando esses feedbacks que eu falei que são intermediários, aonde que vai falando, olha, já estou percebendo você fazer mais aquilo lá, que é uma das dicas que você pegou. Bacana, ó, vou te dar um exemplo, tal situação, tal. E assim o desenvolvimento acontece. Então, de acordo com o livro O Poder do Hábito, quando a gente pratica um novo hábito por 66 dias em média, esse novo hábito se torna um novo comportamento. E isso é provado pela neurociência, porque o nosso cérebro é composto de várias sinapses, ou seja, vários circuitos neurais. Quando eu pratico um jeito diferente de fazer e torno aquilo um hábito, aquele comportamento anterior, ele perde força e ele se desconecta. Tá certo. Então, vamos imaginar que se eu tinha uma comunicação agressiva e passo a praticar um jeito diferente, aquilo vai enfraquecendo e uma nova conexão se forma. Excelente, você falou uma coisa que a gente comenta muito para os profissionais de TI/D e ainda indo mais um layer aí na prática, que eles tenham em suas soluções ferramentas de diário de desempenho, ou seja, registros de observações do dia a dia, líder e liderado anotando para que eles possam ter dados para uma conversa. Isso, para enriquecer, tá certo? Para né? enriquecer. E isso tem que estar sistematizado na sua plataforma de TI/D e integrado com os seus módulos de aprendizado, porque se uma determinada competência você observa por vários registros que ela necessita ser trabalhada e você tem dentro da sua própria solução cursos, por exemplo, de soft skills que você queira que a pessoa faça, você cria um plano de desenvolvimento individual e aloca aquele curso para ela fazer. Então, soluções, né, de plataformas integradas que vê o treinamento e desenvolvimento humano como uma coisa só, é muito fundamental para que vocês tenham sucesso nessa jornada. Mas isso só é possível, como você bem disse, se essa observação diária, do dia a dia, ela tenha realmente um histórico, porque senão tudo fica muito vago, né? Exatamente. E aí, aproveitando aqui o gancho, Michel, se você me permite, eu queria comentar um pouquinho, né, que juntamente também com a Micropower, a gente lançou os cursos da Micropower Classes, né? Isso. E a gente tem vários cursos sobre soft skills, então eu acho que é bacana o pessoal que está ouvindo, nosso ouvinte aqui, saber disso, depois dar uma olhadinha lá. Então temos cursos sobre inteligência emocional, sobre comunicação assertiva, como desenvolver as soft skills, então tem muita coisa bacana lá. Legal, muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast, infelizmente, o papo está muito gostoso, poderíamos ficar aqui muitas e muitas horas, mas eu costumo finalizar esse podcast com o convidado com 3 perguntas. Primeiro,
qual foi o seu momento, aquele uhul, aquele momento positivo de conquista durante a sua trajetória profissional, e pode ser em qualquer momento dela, que você possa compartilhar conosco? Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque eu tive vários momentos uhul, né? Mas eu acho que o meu day one, né? O meu day one, o dia 1 aí, o dia especial, foi realmente quando eu tive a minha filha, né? Minha primeira filha, hoje ela tem 14 anos. Eu trabalhava numa companhia inglesa, eu era auditora, tinha uma carreira brilhante, super tranquila, ou seja, estava bem financeiramente, mas eu tomei a decisão realmente de pedir demissão e fundar minha empresa de consultoria e coaching, né? Isso vão fazer 15 anos que ela tem exatamente a idade dela. Então, eu acho que esse foi um dia muito especial, porque eu realmente acreditei no meu sonho, no meu propósito, que é esse de ajudar pessoas e empresas a resolver dores, tanto do ponto de vista organizacional, como do ponto de vista de comportamento humano. Então, eu diria que esse foi um dia, mas tem diversos outros, mas esse foi bem especial, e eu sigo na minha missão até hoje. Então, isso para mim, às vezes as pessoas, né, eu falo que o medo, cada emoção, ela vem para te sinalizar algo. Se a gente entende a informação privilegiada que está por trás da emoção, a gente avança. Então, o medo, ele existe, ele é um grande sinalizador. Para mostrar para você assim, se prepare e vai, com medo mesmo. Só que muitas pessoas, ao se deparar com essa emoção, vão para o lado destrutivo da emoção, que é se paralisar por anos, infeliz, às vezes num relacionamento tóxico ou numa carreira que não é feliz. Então, realmente, a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso aí, vai pra frente, né? Segunda pergunta, e o seu momento, aquele momento que foi o seu momento de maior aprendizado? Da pior falha, do maior aprendizado. Então, a gente fala do maior aprendizado. Assim, o que me veio à mente aqui, eu teria que pensar com calma. Com certeza a gente tem vários desses, Olha, né? o espelhinho, eu vou abrir o espelhinho o aqui espelhinho. para você falar dessa pessoa. Mas eu acho assim, sabe qual que foi? E vem sendo cada dia mais? Assim, o que acontece? Eu fui moldada para ensinar, para compartilhar, né? Então, há 20 anos aí, mesmo quando eu era auditora, eu sempre contribuí muito para a jornada das empresas. Depois, esses 15 anos, né, como consultora, mentora, professora de cursos de pós-graduação e tudo mais. Então, isso é muito automático, isso já está muito no meu piloto automático, né? E eu amo fazer isso, né, que é compartilhar o meu conhecimento com o maior número de pessoas. E o processo de coaching, quando eu me tornei coach, me convidou a fazer algo oposto disso. Porque um bom coach, ele não traz o conhecimento dele, e sim, ele sabe fazer perguntas poderosas que vão levando o seu coach a aprender ainda mais sobre quem é ele. Sim. Ou seja, a olhar ainda mais. Então, esse é um processo que tem sido uma jornada bastante desafiante e que eu sinto que eu evolui bastante, porque quando a gente tem um mindset automatizado, a gente é fisgado, né, constantemente. Sim. Então, esse eu diria que é um momento, não foi um único momento, mas é um momento que tem sido uma jornada que está me trazendo um outro olhar, também esse olhar de eu não entregar o meu conteúdo e sim eu ser essa promotora desse autoconhecimento. Então, acho que é esse. Perfeito. Bom, aí a terceira pergunta você já acabou respondendo um pouquinho, mas vamos finalizar com ela. Defina seu propósito atual como pessoa e profissional. O meu propósito é muito claro, né? Ajudar as empresas e as pessoas a se tornarem seres humanos melhores, né? Mesmo as organizações, apesar de ser um trabalho organizacional que eu faço, que isso seja tudo muito mais humano. Então, essa é a minha missão de vida, e eu sou apaixonada por pessoas e estou muito feliz com tudo que eu faço. Muito legal. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista, que os insights aqui passados vos ajudem a refletir, evoluir e se desenvolver. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe seu review, eu adoraria lê-los, responder a cada um de vocês. Compartilhem com os seus familiares, colegas de trabalho. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.
Abraços digitais.